7 de fevereiro, tema do nosso devocional, o trabalho importante. Salmos 127, versículos 3 e 4. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Filhos dão trabalho? Sim, alguém já deve ter dito isso a você, e é verdade. Dá trabalho ao acordar de madrugada, trocar fraldas sujas às 3 da manhã, amamentar e pouco depois fazer tudo de novo. Quando você se acostumar com as fraldas, virá o desfraude e novos desafios, mas tudo isso vale a pena. Há uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz: filhos não são a distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Mulher, os filhos não são um obstáculo para a sua carreira ou ministério, mas seu primeiro e mais importante ministério. Cada investimento na vida deles, tempo, recursos, amor e até renúncias de algumas prioridades, tem valor eterno. Lembro-me de quando minha filha Vitória nasceu, Deus me direcionou a ficar com ela na primeira infância, sem colocá-la na escolinha. Valeu cada momento, porque hoje colho os frutos de uma mulher madura, cheia de caráter e posicionamento que carrega o coração de Cristo. Procurei investir tempo sob a condução do Espírito, confiando nos planos de Deus para a nossa família. Por isso, se tem condições, faça você mesma o bolo em vez de comprar na confeitaria. Cozinhe aquela comidinha com cuidado e amor, ainda que seja simples. Invista neles, dedique tempo, seja presente e sirva da melhor maneira que puder. Certamente não será fácil, mas essa decisão construirá um fundamento sólido. Seus filhos sempre serão o trabalho mais importante. Marcos capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhes pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva." Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: "Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada." E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia! Esse mesmo Jesus que fazia milagres nessa época continua realizando milagres hoje. E eu sou prova viva de um Jesus que realiza milagres nas nossas vidas, na nossa realidade, nos dias de hoje. Glória a Deus por essa presença de Deus que nos acompanha. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã.